Olá, futura advogada, olá, futuro advogado, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e vou trabalhar contigo a prática em Direito Constitucional. Agora, o estudo do Direito Constitucional é outro, a preparação para o exame de ordem é outra. Ultrapassamos aquele momento de tensão que envolvia a memorização, decoreba, de disciplinas que às vezes nem integravam o rol de disciplinas prediletas que cada um tem. Agora chegou a hora de estudar aquela disciplina especial, aquela que selecionamos para a segunda fase do exame de ordem. Se você escolheu o direito constitucional, creio que tem algum tipo de afinidade com ele, ou uma aptidão demonstrada em algum trabalho que fez, algum estágio que eventualmente desenvolveu ao longo da faculdade. Gosta você do direito constitucional de alguma maneira? Não gostasse, teria ido para outra matéria, suponho eu. Mas agora você está aqui e fez uma excelente escolha, independentemente do seu apreço pela matéria. É verdade que o direito constitucional é a disciplina que mais aprova no exame de ordem. Os dados são oficiais. É a disciplina que tem o maior rendimento. Por quê? Porque as pessoas gostam muito do direito constitucional, creio eu, as que escolhem, né? E também porque a lógica da disciplina não é uma lógica muito complicada. Já falaremos sobre as estruturas possíveis de peça, já falaremos sobre como será o nosso estudo. Agora, você tem ao seu lado o grande aliado chamado vade-mecum. Tá ali do teu ladinho, ninguém tira ele de você, a não ser que esteja ele marcado de maneira equivocada, com anotações que configuram estrutura de peça, né? Se está de acordo, ele estará ali ao seu lado do início ao fim da prova. E isso dá um conforto, ele é um amigo que está ali segurando nossa mão. Qualquer dúvida, vamos a ele e usaremos muito o vade-mecum, tá bom? Então agora o estudo é diferente. Não tem aquela tensão toda da primeira fase, você vai ver como é a estrutura da prova em direito constitucional, entender as peças, o direito material e vamos juntos rumo à sua aprovação. De largada, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: pare de se ver como candidato ou candidata, pare de se ver como bacharel, comece a se enxergar como advogada, como advogado, é o que você é. Acredite, você já é substancialmente advogado, advogada, eu não tenho a menor dúvida. Porque com a aprovação do exame de ordem, não vai cair um véu de sabedoria mágico sobre suas costas, sobre seu ombro, e da noite para o dia você começará a atuar na advocacia como nunca antes. Não, você vai acordar exatamente igual ao dia anterior. Então, quer dizer, aquilo que você precisa para advogar, aquilo que você precisa para representar o seu cliente já está aí dentro de você. Você passou por uma faculdade de direito ou está passando por ela. Então, substancialmente sim, você é advogado, é advogada. Leve isto para a prova. Pare de fazer a prova, ou nem vá fazer a prova, imaginando que um examinador vai corrigi-la. Não, esqueça. Vai lá com a certeza de que você conhece melhor que ninguém o direito e que vai representar como ninguém os interesses do seu cliente, que você tem ali um cliente. Sim, sem dúvida. Aquele que está diante ou por detrás do seu problema é um cliente, tá legal? Bom, esta aula é uma aula de apresentação à prática, uma aula de introdução à prática em direito constitucional. Eu vou resgatar algumas noções elementares da prova, o que é a prova, como ela está dividida, como priorizar ali o preenchimento dela. Vou falar um pouquinho sobre as peças e já vou entrar na prática processual. Antes, eu te digo o seguinte: esse nosso curso de prática em direito constitucional, ele enfatiza muito a parte processual. Tá? A gente vai estudar as ações e veremos que são 5 estruturas de ações basicamente. 5. São mais ações, mas que agregam em torno de 5 grandes estruturas. O direito material também é importante, ele será aprofundado num outro encontro, mas você já tem ao seu dispor todas as aulas separadas por tópicos que podem cair, né? Sem dúvida essas temáticas todas podem cair, elas são já suficientes, é o que eu tenho para mim. E aí, ao final da
preparação, você se deparará com a prova e após ela, com o seu objetivo concluído. Qual que é o seu objetivo? É esse aí, ó. É isso que queremos todos, é isso que teremos todos. A carteira do exame de ordem. Logo, logo estará aí o seu nome, estará aí a sua foto, estará aí a sua profissão. Então, lute com unhas e dentes para conseguir esta tão esperada aprovação no exame de ordem, tá bom? Antônio, mas a segunda fase, como é que é o negócio lá? Como é que está tudo organizado? Então, sobre a prova. Vejam, a prova está estruturada assim, são 4 questões subjetivas, valendo 1,25 cada, total, portanto, de 5 pontos, para serem respondidas em 30 linhas no máximo cada. E aí também teremos uma peça valendo 5 para ser elaborada em, no máximo, 150 linhas. Ou seja, teremos 5 páginas de 30 linhas. Por isso é importante tanto a prática processual, que enfatizaremos aqui, quanto o direito material em si, que será revisto a partir das aulas que você tem separadas por tópicos e também do aprofundamento que aqui ou acolá acontecerá. Só que o problema é a matemática da prova, que é uma matemática ingrata. A aprovação, ela depende de 6 pontos. Sim, você precisa de 6 pontos. Isso quer dizer que não adianta nada você conhecer como ninguém o direito material se não sabe nada da prática. Quer dizer, se você acertar as 4 questões subjetivas e zerar a peça, já era, você não passa. Ao mesmo tempo, se você acertar a peça, fazer uma peça linda, se você nada acertar de questões, se dará mal, irá reprovar. Então, bora lá, focando tanto numa quanto noutra realidade para a prova, tá bom? Sensacional. E isso tudo, Antônio, em quanto tempo? Aí você tem 5 horas de prova, né? Vocês têm 5 horas de prova, é o que é necessário para a gente fazer a prova. Também não se preocupe, Antônio, dá tempo? Vai dar tempo. Para tanto, você vai treinar. A organização das aulas aponta, favorece o treinamento. Depois eu vou te explicar por quê. Então, uma breve introdução a respeito da prova, tá legal? Antônio, você disse que vai priorizar a parte de prática, né, as peças. Sim. E eu tenho para mim que nós temos que nos preocupar com 5 estruturas de peças. Então, imaginem, porque às vezes falam, no direito constitucional cai em 20 peças, 15, 16, 17, já ouvi para todos os gostos. Só que são 5 grandes estruturas. Eu compilei debaixo destes guarda-chuvas as ações específicas, né, de cada estrutura. Por exemplo, existe uma primeira estrutura, que é a estrutura da ação pelo procedimento comum. Nesse grande modelo estão presentes 3 ações. A ação pelo procedimento comum, naturalmente, que é lá do processo civil, e também a ação popular e a ação civil pública. Claro que a ação popular e a ação civil pública, cada uma delas tem uma lei específica, mas elas convergem para a ação pelo procedimento comum. Quero dizer, se você entender, e vai entender a ação pelo procedimento comum, compreender como se monta uma, você vai saber exatamente como fazer a ação popular e a ação civil pública. Apenas terá que, no momento de preenchimento delas, fazer o ajuste, indicando uma lei aqui, uma lei acolá, um artigo que naturalmente será diferente. Então, já temos 3 ações que, em verdade, centralizam-se, né, dizem respeito a apenas uma estrutura. Legal. Depois, temos um segundo bloco. O segundo bloco que gravita preponderantemente em torno da estrutura dos remédios constitucionais. Quero dizer, essas 5 ações, elas têm uma mesma estrutura. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, mandado de injunção, tanto individual quanto coletivo, e também a reclamação, que não é remédio constitucional, mas eu coloquei dentro desse balaio para que você entenda que até agora, das 8 peças que vimos, são 2 estruturas apenas. Uma estrutura que mais se aproxima do procedimento comum, do processo civil, e esta dos remédios constitucionais. A gente vai analisar, inclusive, as aulas exatamente nessa linha. Ação pelo procedimento comum, popular, ação civil pública, depois habeas corpus, habeas data, blá, 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 blá. Tá bom? Aí,
Vamos para um terceiro bloco. Um terceiro bloco que foi criado, né, com as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Uma única formatação, basicamente, uma única linha. Nesta linha, teremos a ADI, a ADC, a DPF, a ADO e a ADI interventiva. Essas ações são importantes. A ADI se destaca, inclusive, já foi cobrada mais de uma vez. Tá bom? Sensacional, sensacional. Aí, na sequência, há um quarto bloco, cuja estrutura é estrutura recursal, tem um padrão um pouco diferente de confecção da peça. Mas aqui, dentro desse mesmo guarda-chuva, analisaremos o recurso ordinário para o STJ, para o STF, o recurso especial e também o recurso extraordinário. Poxa, Antônio, legal, né? Então quer dizer que neste universo aí de ações, são 4 estruturas? Sim. Tem uma quinta estrutura, que é uma estrutura assim do processo civil. Já caiu até alguma coisa daí, contestação, agravo do instrumento, apelação e parecer. A gente também vai analisar. Mas este quinto bloco é um bloco mais incidental, né? Secundário, a gente vai se preocupar mais com os 4 primeiros. E aí, meu querido, minha querida, é só correr para o abraço, tá? Cada uma destas ações será vista salvo essas 4 aqui, depois eu explico por quê, mas cada uma das ações que compõem os 4 primeiros blocos serão vistas numa lógica tríplice, quer dizer, recurso ordinário para... O recurso extraordinário, por exemplo, vai ter uma aula de teoria, na qual vamos estudar os fundamentos disso, uma aula prática, na qual vamos montar ao final eu te passo um problema que você volta para conferir o gabarito numa aula de correção. Tá? Então cada ação terá 3 aulinhas estruturadas. E aí é só correr para o abraço, como eu já disse. Tá bom? Sensacional, pessoal, sensacional. Vamos, então, estudar aí essas ações. Aí você fala, Antônio, beleza, eu não sei nada de prática. Tudo bem. Para você, especialmente, há a continuação dessa aula, na qual trabalharemos com elementos básicos, né? O que é a folha de rosto, como é que eu faço a qualificação, como é que eu faço a indicação da ação, é tudo muito tranquilo. Se você já tem uma prática, ainda assim continue aí firme e forte, porque a gente vai agora, eventualmente, eliminar aquele vício que você tem, que você carrega. Começamos lembrando que a prática, a parte prática, as ações, elas terão que ser confeccionadas em 5 páginas de 30 linhas. E o esquema de distribuição sugerido é esse aí. Vejam, toda ação vai começar com uma folha de rosto, na qual vamos apontar o endereçamento, vamos trazer o nome das partes envolvidas, vamos indicar a ação, né? E isso tudo, tenho para mim, pode estar distribuído aí nos 2/3 iniciais da primeira página. Não mais do que isso. Ah, Antônio, mas no meu escritório a gente tinha um hábito, a gente destinava a primeira página inteira para a folha de rosto. Tudo bem, mas lá no teu escritório você não tinha 5 páginas, então você podia se dar esse luxo, pulando 20 linhas ali em cima. Aqui não, a gente tem que aproveitar, tá? Por isso, já ao final, você vai começar, aí ao final dessa primeira página, você vai começar a falar sobre os fatos. Sim, os fatos. Vai dizer o que aconteceu, coisa e tal, sem gastar muito tempo, mas ainda assim vai falar sobre eles. Depois eu explico por quê. E aí, o terceiro elemento, de um modo geral, das peças, né, é a hipótese de cabimento. A hipótese de cabimento. Entenda que aqui temos um tópico pega-ponto. O que quer dizer isso? Aqui a gente vai falar, olha, por exemplo, mandado de segurança. O mandado de segurança está regulado pela Lei 2016-2009, ele visa proteger o direito líquido certo,
violado por autoridade pública, né? Ele pressupõe prova documental, não há espaço para dilação probatória. Então a gente vai colocar aqueles elementos que certamente pontuarão. Eu sempre digo, quando a gente chega aqui na correção, a gente já tem um número razoável de pontos. Mas não é só isso, claro. As últimas provas da OAB têm cobrado muito a parte de mérito, Então vamos lá, vamos estudar o mérito, tá bom? Você vai desenvolvê-lo, mérito, em 1,5 página, basicamente. Eu acho que mais do que isso já não precisa, né? Claro que eu não tenho como te adiantar o mérito nas peças, porque depende do problema que você enfrentará. Obviamente, um ou outro mérito eu indico, mas depende muito ali do enfrentamento do caso concreto e do conhecimento que você tem do direito constitucional como um todo. E aí tem a tutela de urgência, né? Aquela tutelinha de urgência que visa a salvar ali algo urgente, né? Uma liminar, uma cautelar, depende muito da ação. E aí, a parte dos pedidos. Sim, finalmente a parte dos pedidos. E note que você ficou ainda com uma gordurinha ali de 1/2 página para queimar. Certo? Bom, Antônio, eu tenho a letra muito grande. Então, cuidado. Você terá que treinar para adequar a sua letra a esse espaço. Você não pode pedir mais 1 página lá para o examinador. Correto? Se você tem uma letra muito pequena e eventualmente acaba aqui, pode ser que você passe uma má impressão para o examinador. Sim, pode ser. Porque o examinador, eu vou te explicar a lógica estética da peça agora, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, meu, esse cara não sabe. Não sabe, ele botou de qualquer jeito. Acredite, a parte estética pesa muito na prova. Muito, 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 muito. Eu vou abrir um parênteses e falar, eu sou professor em universidade e como tal corrijo provas. E aí a gente pega a prova da menina, uma graça. A prova é linda, né? Letrinha, númerozinho, numa corzinha circulada com a canetinha de gel. Aquela letrinha angelical, redondinha, bonitinha, ela pulou, ela respeitou a margem, chegou ali no final, ela pulou uma linha, ela fez tudo de novo. Você olha aquela prova, você fala, meu Deus do céu, que prova linda. Você se identifica com ela. Você tem vontade de ler a prova, vontade de ler. Aí os meninos, né, mais desleixados normalmente, que somos, pá, que loucura a prova. Um garrancho, ele erra. Aí ele passa, ele apaga tudo, ele começa tudo de novo, aí ele puxa uma seta, a continuação aqui. Aí quando ele vê que não dá, ele lambe o dedo e apaga, aí rasga a página, aí ele bate o cotovelo, cai a Coca-Cola que ele tá tomando, nem podia estar, tá tomando Coca-Cola em cima da prova, aí ele pega aquele parece um guardanapo usado, joga lá pra gente corrigir. Não rola. De repente, essa prova, eu como examinador, tô mais preocupado em tentar entender o que ele escreveu ali. O que tá escrito aqui? Note, eu estou tentando decifrar o que ele escreveu, a letra, não o conteúdo. E aí eu falo, quer saber, não estou entendendo, eu não achei ali o fundamento que eu preciso, eu ignoro. Mas tá ali, eu que não estou enxergando, mas não é culpa minha, é culpa de quem escreveu. Então assim, prime pela estética sim da tua prova, ela é relevante. Ela pode condicionar a sua aprovação ou a sua reprovação. É a dinâmica do restaurante, né? Você vai num restaurante, tá em dúvida, tem dois, um de frente pro outro. Você quer conhecer a cozinha deles para decidir qual vai comer. Você chega lá, lindo, maravilhoso, tudo alumínio, higienizado, funcionários com touca, luva, comidas embaladas, geladeiras branquinhas, perfeitas, né? Vai na outra para dar uma olhada, tem lá pano de chão em cima da mesa, comida no chão, lixo junto, o rato correndo com o gato na boca, sabe? Aí você fala, credo, vou comer no outro. É mais ou menos a mesma dinâmica. Antes de fechar o parênteses, você já ouviu falar que eu fui prejudicado na correção, eu coloquei o fundamento lá e o examinador não me atribuiu o ponto. Pode ser. Às vezes ele não enxerga porque a gente não soube colocar bem. Cuidado, então. E, inclusive, antes de daí eu especificar melhor o que é a folha de rosto, fato, blá, 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 eu te digo que tem coisas que você não pode fazer dentro dessa estética. Você não pode rasurar. Antônio, eu não posso errar? Não foi isso que eu disse. Eu disse que você não pode rasurar. Claro que se você está escrevendo uma coisa e acabou errando, você vai simplesmente passar um traço em cima da
palavra errada, como aí está, né? O que você não pode fazer é isso. Ai, meu Deus, eu errei aqui. Assim, ó. Ah, aí escreve assim, sem efeito. Aí assim, examinador, favor desconsiderar. Não, para, isso aí é rasura, isso daí é caracteriza identificação de peça, se você fizer, irá zerar. É aquilo que a gente sempre fala, errar humano. Errar é humano. Agora, rasurar é burrice, não faça, não inventa. Um tracinho em cima da palavra errada, continua a vida como se nada tivesse acontecido, não se preocupe, porque prejuízo para você não haverá. Também, a gente não pode escrever fora de margem. Ah, mas eu quis salvar ali. Esqueça, não salve, porque escrever para fora da margem vai caracterizar uma identificação de peça, e não queremos identificação de peça porque ela nos zera, não é? Então, atenção. E ainda, não esqueça que a gente não pode perder tempo na prova, teremos 5 horas e não podemos deixar de treinar. O treino é muito importante, é a maratona. Não adianta nada eu querer correr uma maratona e estudar apenas os fundamentos teóricos dela. Eu sei tudo de maratona, já estudei tudo sobre maratona, mas nunca botei o pé na estrada. Aí a gente não vai ganhar. É a mesma coisa na prova prática profissional. Não adianta absolutamente nada você saber tudo sobre a teoria, né, por trás da prática, mas nunca ter exercitado aquilo. Porque é importante você saber escrever. E olha, nos treinos que você fará, você escreverá à mão. Não vai escrever no computador, porque não adianta, lá na hora é à mão. Então você tem que entender, tem que treinar dessa maneira. Comprometa-se comigo, você verá que dá resultado. Eu recebo todo santo exame, enfim, feedbacks de estudantes que fizeram o que a gente pede para fazer, e aí o negócio acontece. Aquela lógica do passar é fácil. Agora sim, a gente pode começar a desdobrar um pouquinho, né, essa estrutura. Começando pela folha de rosto. Bom, a folha de rosto é o local apropriado para a indicação do endereçamento, nome, qualificação das partes, indicação da ação, tudo certinho, né? Sobre o endereçamento, primeiro, o que é o endereçamento? Bom, o endereçamento, ele abre qualquer peça. Através dele, nos dirigimos ao órgão jurisdicional com competência para decidir no caso concreto. Esse endereçamento pode ser para o primeiro grau, segundo grau, Tribunal Superior. Então, esse endereçamento, ele vai, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara civil, né? Ele pode ir para tribunal, é aquilo que começa a ação, Antônio, como é que eu faço o endereçamento? Lembre-se que o endereçamento, primeiramente, mais uma vez, ele pode ser tanto para primeiro grau quanto para segundo grau. Quer dizer, eu posso ter ações novas em primeiro grau, posso ter ações novas em segundo grau, posso ter recursos em segundo grau. Então, naturalmente, a peça condiciona um pouco o endereçamento, né? Se é um recurso, o endereçamento é para um lugar. Se é um mandado de segurança, é outro em outro lugar. Mas, enfim, quando eu tenho que distribuir uma ação nova em primeiro grau, a lógica de endereçamento é essa que aí está. Excelentíssimo senhor doutor, juiz, vara, comarca, estado. Então, juiz, vara, comarca, estado, é do mais restrito para o mais amplo. A gente sempre faz, naturalmente, uma referência, né, ao nosso amigo juiz, excelentíssimo senhor doutor, juiz, vara, comarca, estado. Existem algumas variáveis que a gente vai treinar ao longo da nossa conversa. Por exemplo, o juiz pode ser juiz de direito, quando for estadual, ou juiz federal, quando for federal. A vara pode ser civil, pode ser criminal. A comarca é a cidade, o estado é o estado. Normalmente, a prova trabalha com comarca e estado fictício. Por exemplo, trata-se de uma discussão envolvendo a União Federal. Você vai entrar com uma ação contra a União Federal. É criminal? Não, é uma ação civil, né? Mas qual que é a comarca? A comarca é a comarca ABC
do estado Y. O endereçamento, então, já que estamos diante de uma questão envolvendo a União, e não se preocupe, a gente vai treinar muito isso, seria excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara civil da comarca de ABC, estado Y. Ponto. Ponto. Simples, né? O problema ele vai te dar, obviamente, todos os elementos para que você possa preencher o endereçamento. Aqui, eu tenho os principais endereçamentos em primeiro grau. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil da comarca de estado. Olha, quando o enunciado não diz aonde está rolando, quando ele não traz uma informação necessária, você coloca como aí está, reticências. Tá? Claro que naquele exemplo que eu dei, coloquei a comarca e o estado. Então, se fosse aqui, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil, aliás, né, como eu dei um exemplo federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara civil da comarca de ABC, estado Y. Agora, se não tivesse falado ali qual era, por exemplo, a comarca, aí você deixaria com as reticências. Vejam, como eu disse, pode ter as variáveis, né? Direito ou federal, concorda? Criminal, cível. Então você vai variando, vai montando o esquema. Não tem erro. Não tem erro. Como eu disse, mais uma vez, tem até uma telinha reforçando, quando o problema apresentar dados concretos, o aluno deverá utilizá-los. Não inventa. Não inventa. A não ser quando for alguma coisa muito, assim, senso comum, né? Não sei se dá para chamar dessa maneira. É uma ação no município do Rio de Janeiro. O problema não falou que está dentro do estado do Rio de Janeiro, mas não precisa falar. Daí, se você colocar município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, ninguém vai te zerar a prova por conta disso. Seria uma loucura. Agora, às vezes, a gente tem ações em tribunais de segundo grau, ou tribunais superiores, ou mesmo no Supremo Tribunal Federal. Então, em casos como esses, o endereçamento deve ser sempre feito ao presidente do tribunal. Isso é muito importante. Quando a gente, olha lá, quando a gente vai distribuir uma ação em tribunal, a gente distribui para o presidente dele tribunal. Para o presidente do tribunal. Aí a regra fica então, excelentíssimo senhor doutor, cargo, presidente e tribunal. Antônio, não entendi. Bom, o excelentíssimo senhor doutor sempre existe, né? Goste ou não, ache frescura ou não, é a praxe, vamos colocar. O cargo pode variar. E aí você tem que conhecer um pouquinho da estrutura. Nem terá que estudar isso, a gente vai aprender fazendo. Se for algo no Supremo Tribunal Federal, o cargo é de ministro. Se for no âmbito de Tribunal de Justiça, o cargo é de desembargador. Mas sempre será o presidente do tribunal. Assim, as possibilidades são as seguintes, vejam só. Algumas, né? Claro. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Reticências quando o problema não falar do Estado. Em se tratando de TRF, é juiz, presidente. Mas é ministro do STJ. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente do STJ. E por aí vai. STF, falaremos muito sobre o STF, né? Várias ações serão direcionadas para lá. Tudo é muito fácil. Mas não é só isso que vai na folha de rosto, porque a folha de rosto também traz a qualificação. E aí, meu querido, minha querida, a qualificação, ela muda. Pode ser pessoa física, o seu cliente, pode ser uma pessoa jurídica. Muda pouco, né? Quando é pessoa física, você coloca autor, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, endereço residencial, endereço eletrônico, por intermédio do seu advogado ao final assinado, com instrumento de mandato anexado, com endereço profissional em um determinado lugar, endereço eletrônico, vem com fundamentos. Fala, Antônio, é muita coisa para eu decorar. Escuta, ali pela aula de número 12, você não vai mais aguentar, porque isso vai estar tão grudado na tua cabeça que você vai achar desnecessário até. Mas esses elementos têm que estar. Eles estão previstos no CPC. Quando o problema traz, atenção, quando o problema traz a nacionalidade, você a cita. O teu autor era português.
Citou. Ah, mas ele era casado. Citou. Não falou nada sobre profissão, então coloca a profissão com as reticências. CPF, idem, idem. Só lembre de colocar o endereço eletrônico, porque ele é imprescindível, o CPC manda colocá-lo, né, tanto para o autor quanto para o seu advogado. Vem com fundamento, aí o fundamento é da atuação, a gente vai treinar isso também. Se for um mandado de segurança, é com fundamento na Lei 12.016. Né? Se for um habeas data, Lei 9.507, por aí vai. Agora, quando o teu cliente ou mesmo adversário, enfim, quando o autor ou o réu for pessoa jurídica, a qualificação um pouco muda. Ficaria autor inscrito no CNPJ, com endereço em um determinado lugar, endereço eletrônico em outro, né, por intermédio do seu advogado, e aí as coisas acontecem. Ok? Excelente. Então pronto, a gente tem a pessoa jurídica aí, a gente tem todo o esquema de qualificação dela, pessoa jurídica. Ok? Então você nota que tudo caminha bem, até agora a prática está tranquila, e mais uma vez, se você já conhece essa prática, me perdoe, tá? Veja, numa peça, aqui até a pessoa ocupou menos da metade da página para falar um pouquinho sobre o endereçamento, pulou algumas linhas aí, né? Tinha uma informação de processo, porque era uma contestação, não é o caso ainda, qualificou, disse o nome da ação e pronto. Eu tinha até sugerido 2/3, aqui deu 1/3, tudo bem? Beleza? Importante aqui, o que importa, aí está. Não é verdade? Excelente. Aí, vamos lá. Já vimos então a folha de rosto. E os fatos? Bom, os fatos praticamente não pontuam na prova, mas ainda assim eles lá estarão. Na verdade, os fatos, na regra, não pontuam, mas colocaremos porque vai que na sua prova o examinador cisma de cobrá-los, né? Muito rapidamente, com muita brevidade, portanto, falaremos um pouco sobre o que aconteceu, parafraseando, não precisa inventar, na verdade nem pode inventar, porque inventar caracteriza identificação de peça. Ah, era uma ação de dano moral. O cara ficou lá muito tempo na fila de um hospital. Já teve um problema falando assim. Ponto. Falou, ó, dano moral tá lá porque ficou esperando muito tempo. Simples. Não vai colocar, ele entrou em depressão profunda, né? Teve que contratar um psicólogo, chegou em casa transtornado, brigou com a família, foi motivo de chacota, o vizinho colocou no Facebook, né? Fez um post no Twitter. Não vai. Não vai inventar, não acrescente coisas, não acrescente coisas, não é? Bom, fato simples, aí vem aquela tutela de urgência, aliás, aquela hipótese de cabimento que vai abordar aquilo que é relativo à tua peça. Sim, a tua peça, né? O que tem ali na tua peça? É mandado de segurança? É habeas data? Qual que é o artigo que você tem que citar? A gente vai trazer isso, mas é aquele tópico pega-ponto que eu já havia lhe comentado, e tudo isso, se estivermos aí no modelo, estará até a segunda página no máximo, né? O mérito, obviamente, depende de você, eu não posso te ajudar, ainda mais nesse momento, não sei nem de qual peça falaremos, por enquanto apenas, né? E também não sei qual é o teu problema, então vai de você identificar o mérito. Mas claro que existem alguns balizadores, né? Tem coisas que sempre estão lá presentes, como por exemplo direitos fundamentais, competências, enfim, coisas de sempre. Tutela de urgência, na qual você menciona a urgência, liminar, cautelar, e aí os pedidos que fecham o negócio, né? Aí pedido depende da ação. Bom, esta é a introdução à prática em direito constitucional. Espero que você tenha apreciado. Naturalmente, agora vamos entrar de cabeça nas peças e resolvê-las. Fique muito tranquilo, muito tranquila, porque tudo fará um sentido gigantesco. E ao final do curso,
Você não estará preparado para o exame de ordem. Esse aí você já está. O que eu vou fazer é apenas balizá-lo. Você estará preparado, em verdade, para uma atuação profissional franca. Tanto é que as aulas podem servir aí no seu futuro profissional como referenciais, tá bom? Obrigado mesmo. Espero ansioso pela nossa próxima aula. Até lá.